Bem-vindos ao Agosto Verde AIDEX 2026. Leite em Foco, ciência aplicada na prática. Aqui nesta campanha não iremos apenas falar sobre leishmaniose, nós iremos te ajudar a transformar suspeita em certeza, resultado de exame em decisão e diagnóstico em tratamento assertivo, trazendo longevidade ao seu paciente. Nossa campanha está dividida em 3 episódios, lançados durante todo o mês de agosto de 2026. O primeiro deles será que é leite? E o segundo, nem tudo é só leite. E o terceiro, você tem certeza que não é leite? Todos eles trazendo grandes especialistas em suas áreas de atuação. Paulo Tabanês, Patrícia Mosco, Aline Bauman, Pablo Borras e Felipe Romano. E hoje vamos falar sobre você tem certeza de que não é leishmaniose, quando o problema não está onde você imagina? Nesse momento vai ser importante discutir um caso de um paciente com leite, que não está com a saúde gastrointestinal em dia. Na prática, teremos que entender aonde estão vindo esses sinais clínicos e o que podemos fazer para mitigar esse problema, especialmente para melhorar a qualidade de vida do paciente, longevidade dele e também obter melhor resposta terapêutica à própria leishmaniose. Vamos começar? Vamos! Nosso episódio começa com a apresentação de um caso clínico do prodígio talentoso Felipe Romano. Empresário, professor, pesquisador, está a caminho da Espanha agora para um pós-doc que tem a leite como foco. Comentado pelo brilhante Paulo Tabanês, um dos principais nomes brasileiros da área de infectologia, professor, empresário, membro fundador do Brasileite. Felipe, Paulo, o palco é todo de vocês. Iluminem os nossos espectadores. Obrigado, meninas. É um prazer enorme estar aqui nessa nova edição do Agosto Verde da AIDEX, onde a leite realmente é posto em prática, onde a gente aplica a ciência no dia a dia. É um prazer dividir o palco novamente com vocês duas e agora, obviamente, com o Felipe, que vai ser maravilhoso a gente conversar um pouquinho sobre alterações gastroentéricas no paciente com leishmaniose. Na verdade, vamos até voltar 2 casinhas. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre gastroenterologia veterinária, né? Os sinais clínicos, vômito, diarreia, o que esperar num paciente com leite ou não. Traçar um pouquinho desse panorama. É um prazer estar contigo aqui, Felipe. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, AIDEX, pelo convite. Obrigado, meninas, como sempre, muito elegantes e generosas comigo. Vamos com força. Felipe, eu sei que a gente tem um caso para discutir. Aliás, todos esses episódios, como vocês já viram, tem casos que foram discutidos. Casos que parecem ter leishmania, casos que não parecem. Assim, é leishmaniose, ou leishmaniose pode ser, ou nem sei se é. É aquela confusão, porque leishmania imita qualquer coisa. Leishmania está dentro de um macrófago que está em qualquer tecido ou órgão fluido. Ela imita o que vocês quiserem. Colocando ela, lúpus e Ehrlichia são grandes imitadores da clínica de pequenos. E daí a gente precisa diferenciar quando ela está e quando ela não está. E na alteração gastroentérica, será que ela pode contribuir com esses sinais? Na sua experiência, Felipe, você consegue observar muitos casos? Eu sei que às vezes você está numa cidade que é endêmica, que não é endêmica, como São Paulo, tão endêmica. Sim. Não se iludam. Flebotomínio não vai para São Paulo só porque não paga pedágio, né? Ou porque é poluído. Definitivamente não é isso que acontece. Claro. Ele vai sim. A hora que vocês começarem a pesquisar, como foi esse caso que o Felipe pesquisou e achou, você vai descobrir que temos leishmania em mais lugares do que a gente imagina, né? Certamente. Porque é uma doença muito crônica, insidiosa, progressiva, e ela não é parvo, me corrija. Claro. Não é parvo, e parvo o paciente viaja também, tem uma epidemiologia para isso. Parvo infectei hoje, 1 semana de incubação, 1 semana de sinal clínico, morreu ou viveu, ponto final. Não tem me infectei parvo hoje, vou ter diarreia daqui 5 anos. E leishmania. Eu sei que você atende também muita gente de fora de São Paulo, né? Sim. Então, consultas online, orientação. Então, não é só o foco em São Paulo, temos em outros locais. Como é que você percebe a leishmania dentro desse contexto das alterações gastroentéricas? Eu acho que leishmaniose é um assunto que já foi talvez rural. Leishmaniose é um assunto que o meu colega paulista, ou melhor, paulistano, esquece.
E a gente não convida a leishmaniose no diferencial do dia a dia. Eu não convido leishmaniose de pronto, de primo atendimento como suspeita de uma gastroenterite ou uma hepatite, leishmaniose nos meus pacientes. Talvez por essa série de coisas que a gente precisa superar ou repensar. Doença rural, não é verdade? Doença que tem muita virulência, um verdadeiro estereótipo, eu digo, de abatimento no paciente portador. Quero dizer, virulência, como Paulo falou de parvovirose, que é uma enfermidade muito patogênica e virulenta. Leishmaniose não necessariamente será assim. Então, como eu preciso desconstruir uma série de expectativas que eu posso ter sobre o capítulo da leishmaniose no meu repertório teórico-clínico, é o nosso assunto, é o nosso momento hoje, e eu acho que ela está ganhando mais evidência para nós da gastroenterologia, fugindo do estereótipo já bem conhecido da dermatologia, da anemia e tudo isso. Me diz uma coisa, quando que o paciente, quando que o veterinário tem que pensar em leishmaniose num paciente que tem sinais gastroentéricos? Vômito, diarreia, como é que começa a anamnese dessa conversa? Porque não é ter um vômito hoje porque comeu uma besteira. Claro. Não é tipo, fez uma diarreia, vai para colonoscopia. Não é isso, né? Existem critérios de exames e de um raciocínio clínico que a gente tem que pensar. Eu acho que para o clínico, que é obviamente quem vai começar a triar isso para talvez encaminhar para um gastro, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, ele precisa entender qual é o padrão semiológico do vômito, da diarreia, como diferenciar uma diarreia de intestino delgado para grosso, que diferenciais a gente tem que pensar, antes de focar na leishmania, que não é o primeiro sinal. Mas sim, tem todo um passado da gastroenterologia que é importante se pensar antes, né? Vamos definir um pouquinho essa semiologia? Teoricamente, a leishmaniose visceral pode acometer tecidos diversos, porque é uma doença considerada imunomediada, no sentido de mediar resposta imune, no sentido de manipular macrófagos, se multiplicar neles e etc. Não imunomediada no sentido de doença autoimune, onde o uso de alta dose de glicocorticoide ou imunossupressor é obrigatório. Nada disso, é uma doença parasitária imunomediada. Mas eu só disse essa história da imunologia para recordar a gente que da boca ao ânus existe tecido linfóide. Então, leishmaniose visceral pode sim acometer, seja na condição de apenas usar esses tecidos que eu mencionei da boca ao ânus, minha área, os tecidos dos quais eu trabalho, como reservatórios de amastigotas do parasito, ou não apenas reservatórios. Esses tecidos linfóides vão estar de fato infectados, vão sofrer processo inflamatório, então vão reagir mal. Então a gente pode esperar vômito, diarreia, com ou sem gravidade, pode até ser intermitente, pode ser diarreia do intestino delgado, embora eu espere mais retocolite, se a suspeita for leishmaniose. Então eu espero algum grau de hematoquesia, pode ou não ter perda de peso, depende de uma série de fatores, como eu disse, gravidade, cronicidade, precocidade do atendimento veterinário. Então a gente pode ter um pouco de tudo, como disse Paulo. Na gastroenterologia é a área onde é tão difícil, mas encantador também, porque eu tenho que transformar coisas muito inespecíficas como gastroenterite em um diagnóstico final. Leishmania com muita frequência faz colite, né? A gente teve inclusive a referência no ACVIM agora, a gente teve um trabalho que a gente escreveu sobre leishmaniose e alterações gastroentéricas, tem uma referência na Espanha também, com colocar a leishmania como um diagnóstico diferencial para as colites. Então, tendo colite, qual é o sinal mais provável que esse paciente pode apresentar em sendo colite? Provavelmente episódios ou intermitentes ou perenes, isso não importa, já disse que depende, de fezes amolecidas, dotadas de sangue aparente, ou seja, enterorragia, hematoquesia, muco muitas vezes, algum grau de tenesmo, ou seja, dificuldade na defecação, dor inclusive na evacuação. E basicamente pensando em colite seria isso. O problema é que, Paulo, muita coisa vai passar na frente do meu veterinário, do meu colega. Quando você falou isso, eu já pensei em quantos diagnósticos diferenciais. Quantos? A giardia vai ser a primeira. Esse cachorro vai tomar metronidazol com não sei, com tudo aquela maluquice que se faz para tratar Ele vai passar na mão de muita coisa e de muita gente até alguém falar. Mas eu lembro que colite crônica pode ser leishmaniose. E não é porque é de São Paulo que não é. Por quê? Proibido?
Uma doença vetorial não pode frequentar a cidade de São Paulo, por quê? Não existe transmissão, inclusive, vertical da doença, eu digo transplacentária, associada a mais baixa patogenicidade, mas existe. E o paciente de São Paulo não viajou? Como que não? Então o paulistano, como eu, precisa abrir os olhos para a leishmaniose visceral. Deixa eu te contar uma coisa, veterinário. O seu paciente viaja, ele tem mais férias do que você. Aceita isso que dói muito. Ele vai viajar. Se ele tivesse marquinha, ele teria de sol, entendeu? Ele tem o passaporte mais carimbado que o seu. Aceita que dói menos e só segue. Só que segue fazendo uma anamnese decente, sabendo aonde que ele vai, aonde que ele foi, aonde que ele viajou, de onde ele veio. O animal pode ter vindo de um canil de uma cidade endêmica para São Paulo. Ele pode ter viajado de férias, ele pode ter passado o final de semana, porque a gente também tem a transmissão transplacentária. Claro. Na verdade, a leishmania a gente tem a transmissão pelo coito, machos infectando fêmeas, fêmeas infectando os filhotes via transplacentária. Claro. Além, óbvio, da mais importante epidemiologicamente, que é a vetorial, pelo Lutzomia longipalpis, pelo mosquito palha. Então e o pior, né, a gente sabe muito pouco. Quando você falou sobre a patogenicidade de um paciente que nasceu com leishmania, essas experiências são mais comuns nos trabalhos que tem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, em algumas áreas, eles nunca acharam o vetor infectado, mas lá tem transmissão transplacentária. E tem trabalhos mostrando o acompanhamento de animais que sabidamente nasceram com leishmania, 5, 6 anos de acompanhamento. Na mesma ninhada, um não tem leishmania, o outro tem e ficou doente com 2 anos, outro com 5 anos, um teve... Não dá pra gente definir, a leishmania não tem padrão, gente. E isso é muito importante. Agora, você colocar a colite como um diferencial para a leishmania é legal, mas o clínico precisa saber o que mais ele tem que pesquisar antes dele pensar em leishmania. E aí, o que eu penso? É só giardia? Porque também tem isso, o vício de achar que toda diarreia com sangue ou sem sangue, enfim, falta diferencial, seja o que for, é giardia. E ela tem culpas. Ela não é boazinha, mas ela não é a única culpada, né? Então, assim, o que mais a gente tem que pensar em termos de diferencial? Partindo do princípio que o especialista geralmente recebe o paciente com histórico crônico, eu vou pular, talvez, os diferenciais mais agudos, como corpos estranhos, parvovirose... Sem te interromper e já te interrompendo, define pra gente o que é agudo e o que é crônico dentro das alterações gastroentéricas. Agudo é 1, 2, 3 dias, crônico é 3 semanas, 1 mês, o que é? Às vezes o clínico não entende, até 1 semana com diarreia isso é crônico? O que é isso? Antes de entrar nos diferenciais. Claro, perfeito. Entre 3 e 6 semanas está a polêmica da nossa literatura internacional, ou seja, para alguns, depois de 3 semanas, seja com vômito ou com uma diarreia, aquilo não é mais agudo. Para outros, não, ainda é agudo. Só depois de 6 ou 8 semanas é que já pode ser chamado crônico. Então vamos falar de uma forma geral, quase 2 meses. Pronto, quase 2 meses apresentando, seja intermitentemente ou de forma perene, vômito e diarreia, aquilo já é paciente de especialista, aquilo já é paciente que não é um quadro agudo. Eu não vou pensar tanto mais em parasitismos típicos ou triviais da rotina parasitária, corpos estranhos, uma imprudência alimentar como uma bobagem de um dia a dia do tutor, que a gente precisa dar bronca, educar e acolher a situação e fim da história. Então eu vou pensar em processos inflamatórios crônicos, onde agora a gente, como especialista, pensa mais. Muito antes de leishmaniose ainda, pensamos mais em hipersensibilidades alimentares, por isso que isso carece de uma triagem alimentar, é claro. A gente pensa mais uma vez no crônico, parasitismos, doenças metabólicas também? Os agudos podem evoluir para crônico, claro, doença metabólica para o cão, hipoadrenocorticismo. Por que não? É proibido? De jeito maneira, é muito comum. No hipoadrenocorticismo, que não é uma endocrinopatia tão frequente, ter manifestação gastrointestinal. E no gato com hipertiroidismo felino, também não é doença hormonal causando diarreia em gatos, geralmente velhos, idosos, também pode. Nossa, mas aí ele vai entrar num problema, leishmaniose em gatos. A gente mal sabe como é o gastroentérico em cão. E o Felipe já tá querendo ir pro gato. Não, volta 55 casas, volta pra cachorro. Porque a gente não tem muita definição do efeito ou da causa da leite levando no gato uma patogenicidade gastroentérica. Não duvide. Um dos principais sinais que gatos podem ter com leishmaniose é gengiva estomatite. 20% dos pacientes podem ter isso. E aí aquela boca... A gente só pensa em FIV-FeLV. Exato. Outras... Aquela boca com gengiva estomatite que o clínico vai falar cálice virose com FIV, arranca os dentes e faz corticoide. Grosseiramente.
tem que passar por uma triagem ali fazendo uma biópsia com imunistoquímica e PCR. Mas não vamos entrar no gato, porque hoje não é o momento do gato. Não vai dar Hoje tempo, o momento não vai dar tempo. O momento é da triagem do cão. Mas termino com você. Hipersensibilidade alimentar, a gente faz triagem, ou seja, revisão da dieta. A gente vai pensar em parasitismos, então a gente vai caçar parasitos com coproparasitológicos vários e o gastroenterologista, ele repete exame, ele muda de laboratório, ele pede fezes frescas, ele é incansável nesse sentido e até existe parasitismo atípico, onde eu não darei o diagnóstico por técnicas convencionais parasitológicas. A gente precisa também pensar, claro, por que não, no diferencial neoplásico de hematoquesia crônica. Por que aquele intestino sangra há 2 meses, como eu falei? Como que não entra o diferencial de neoplasia coloretal? Claro que entra. Mas e o que vocês não me perguntaram? E a doença renal crônica não sangra intestino? E as doenças metabólicas, a doutora Aline já me indagou, não sangra intestino, não faz vomitar, não faz ter cólica, menor apetite? Tudo isso a resposta é sim, porque gastroenterite pode ser tudo, é muito inespecífico. Entende? E a leishmaniose não é para mim. Por isso que esse caso foi uma importante convocação e provocação para mim e para quem nos assiste, porque a leishmaniose não é uma possibilidade que para nós na capital, em São Paulo, a gente pensa no primo atendimento. Não pensamos. Felipe, talvez uma das coisas que mais chame atenção seja justamente o gancho que o Paulo usou da conceituação de agudo e crônico, né? Então, quando você acompanha um paciente, você vê que o quadro dele ele tem uma melhora discreta ou parcial, ou esse paciente sequer tem melhora, é obrigação continuar a investigação. Tem que aprofundar. E sabe uma das coisas que mais me incomoda, eu acho que vocês também, é perceber o clínico culpando a falta de resposta na inefetividade da medicação e não se questionando se a sua condução diagnóstica está correta. Minha doutora porque Patrícia, muitas vezes o tratamento para as alterações gastroentéricas não é pautado num diagnóstico prévio. É apenas um tratamento sintomático. Isso ainda é verdade na gastroenterologia. Nós temos, sim, isso é verdade. A história da tentativa e erro ou diagnóstico terapêutico, isso é verdade. Isso ainda faz muito parte da gastroenterologia, até para não causar um esgotamento no pedido de exames, eu digo, do responsável, até para não parecer que a gente está da licença atirando para todos os lados. Então a gente tenta, sim, só na anamnese, só no exame físico, com a experiência, a gente tenta, sim, fazer diagnóstico terapêutico, mas é que não dá para fazer de tudo, de todos, ou para o paciente que nossa doutora Patrícia indagou agora. Por quê? Esse paciente, só existe reclamação. A família já reclamou, doutor não melhorou, doutor não vai, a mudança de dieta não ajudou, esse vermífugo que o doutor acreditou em algum parasito típico também não fez diferença nenhuma, mas espera, comida não faz diferença, investigação parasitária também nada, não tem corpo estranho naquele animal, exame de ecografia, ultrassonografia, sugestão de câncer também não tem. O que é não isso? Não parece ser metabólico. O que é isso? Exames hormonais normais. O que é essa gastroenterite? Não é que ele não responde, você gente, tem que ir mais a fundo. Mesmo em área endêmica, Felipe falou, na área não endêmica a gente não vai pensar, não é minha rotina. Conta uma novidade para vocês, que é uma novidade, nem quem vive em área endêmica, gastroenterite é o primeiro sinal a se pensar para leishmaniose. Na verdade, hoje o que a gente tem descrito nos trabalhos é que a prevalência de uma gastroenterite causada por leishmaniose, ela perfaz em torno de 3 a 8% e alguns trabalhos chegando, quem sabe, a 30%. Mas não é como dermato que pode chegar a 81%, alterações hematológicas a 60%, alterações oculares a quase 80%. Então, quando salta aos olhos sinais que são mais, que levam mais a se pensar, eu ia falar patognomônicos, mas não errado, não existe nada patognomônico para a leishmania, mais sugestivo, numa área endêmica, se torna mais claro a pesquisa. Mas gastroenterite é necessário um esvaziamento, uma pesquisa mais exaustiva para se colocar o paciente com exames que só vão diagnosticar, que não são exames comumente ou facilmente realizados, precisam muitas vezes até da sedação do paciente
porque vai progredir para uma endoscopia, uma Sim. colonoscopia, e aí para eu chegar nisso, eu já tenho que ter triado muitas outras coisas, e faz todo sentido. Eu não posso achar que toda diarreia e vômito que chegar no hospital, eu tenho que pedir uma endoscopia, uma colonoscopia, uma PCR de medula, porque é leishmaniose. Mas eu não posso, e o objetivo desse episódio é esse, esquecer de pensar e colocar como diferencial, porque pode ser, e talvez seja até mais frequente do que a gente imagina. Porque o que a gente não tem hoje são realmente estudos sobre isso. Porque no dia a dia, o meu paciente que chega com leishmaniose, vamos lá, ele já chegou com leishmaniose. Meu paciente que já chegou com leishmaniose, que eu sei que tem, e ele às vezes tem vômito e diarreia, ele vai já entrar em tratamento, e muitas vezes esse vômito e diarreia poderia ser pela leishmania, mas eu não progredi pesquisando com endoscopia, com colonoscopia. E ele melhorou desse vômito, dessa diarreia. E assim foi por muito tempo, se achar que leishmaniose não causava vômito e diarreia, porque a culpa era do rim, do fígado, do pâncreas, da terapia, e não realmente do próprio parasito, como hoje a gente sabe que pode ser, né? Sim. Ô Paulo, tem uma pergunta para ambos aí, que eu acho que deve ser a pergunta de muita gente que está nos assistindo. Vocês falaram da cronicidade da diarreia, que normalmente ela é um processo um pouquinho mais crônico. A gente pode ter um paciente, e eu lembro muito que você comenta, né, leishmaniose não tem faces, por isso que a gente trouxe esse tópico para cá. E eu posso ter um paciente só com quadro diarreico, ou normalmente ele vai estar associado com outros sinais clínicos que são mais comuns, como o que você acabou de sinalizar? Pacientes com leishmaniose podem ter sinais sistêmicos sem ter alteração gastroentérica. Eles podem ter sinais sistêmicos com alteração gastroentérica. Eles podem ser assintomáticos e completamente sem sinal clínico, literalmente. E quando eu digo clínico, gente, é clínico patológico. Não vem com esse seu exame clínico tipo mãe de Ná colocando a mão, não é assim. É com laboratório. Eu não consigo diferenciar uma mucosa de 40 para 35, uma plaqueta de 250 para 150 e uma globulina de 5,2 para 4, se eu não fizer exames. Então, não. Claro, minha palpação tem uma limitação, eu consigo sentir um baço, um linfonodo, mas eu preciso de exames laboratoriais. Então, para eu dizer que ele é assintomático, é clínico patológico. E eu posso ter um paciente com leishmaniose que tem somente sinais gastroentéricos. Esse que é o desafio, né? Exato. Então, na verdade, o desafio eu comecei brincando com o desafio da leishmania. Leishmania, ela está dentro de uma célula que é o melhor transportador público que um patógeno pode ter dentro do organismo, que se chama macrófago. Faz parte da resposta inata e coopera com a adaptativa. Então, por causa disso, ela está em qualquer tecido ou órgão fluido. Então, eu posso ter leishmania infiltrado linfoplasmocítico no intestino e ele não ter sinal gastroentérico? Posso. Assim como eu posso ter e ele ter sinal gastroentérico. E o grande desafio a leishmania é a culpada disso aí? Desse sinal que você está vendo? Ela só está presente no tecido. Ou ela só está presente porque ela está presente em tudo quanto é lugar. Esse é um grande desafio que aí você vai ter que se virar para se explicar e resolver no seu episódio, né? No seu caso clínico. Quem que é o nosso caso clínico? Mostra aí pra gente. Vamos. Então, pessoal, eu começo relembrando sobre essa reunião que gerou um consenso, claro que focado em dermatologia, porque a pele é protagonista quando falamos de leishmaniose, mas também eles mencionam, porque muitos pesquisadores ali têm expertise em outras áreas de medicina veterinária. Esse chamado consenso foi que nos alertou sobre fique menos apegado a estereótipo com leishmaniose. Não é sobre rural ou urbano, não é sobre animal com bom score corporal ou caquético, e a gente precisa desapegar um pouco, porque quando desapega, abre a cabeça e a gente vai encontrar pacientes que você não estava encontrando. Olha ali a professora Guadalupe Miró, brasileiro, Felipe Dantas, não é? Então vocês vêm aqui comigo. Aqui a gente tem o Bono, que é um Boston Terrier de 3 anos, castrado, vacinas relativamente atrasadas. E essa vacina relativamente atrasada não ficou tão clara para mim, porque veio o marido, ligou para a esposa, e enfim, não trouxe carteirinha, exato. Que virou um programa da Márcia de discussão familiar, né? E aí é isso. Vômitos recentes, de bile, aspecto bilioso, hiporexia, então comia menos há alguns dias. O rapaz, quando eu perguntei, ele mencionou uma suposta polidipsia, ele não me trouxe assim fácil. Diarreia intermitente há 4 semanas, com muco ou sangue, ora um, ora outro, certo?
tenesmo, ou seja, disquesia, ou seja, dor na defecação, e perda discreta de peso. Aqui tem a problemática de que parece só mais um cão jovem, de raça pura, com bom estado geral, com uma gastroenterite até branda. Embora branda, intermitente, ou seja, não está resolvendo sozinha. E ele fala ao mesmo tempo aspecto de intestino grosso, como muco e sangue, aparentes, e fala perda de peso. Não combinam. É um quadro difuso, é um quadro misto, é uma enteropatia, não é isso? Nada mudou após a aplicação do colega externo de dexametasona, mas foi apenas uma aplicação singular. Em colega, também fez prescrição oral de amoxicilina com clavulanato, talvez não seja a nossa conduta atual mais adequada, no sentido de uma primo consulta já recomendar antibiótico terapia para um cão com bom estado geral, sem febre, só porque ele tem uma hematoquesia, mas foi a escolha do colega e o cliente, o responsável, referiu que não mudou nada. Então, se fosse um assunto brando, ou passageiro, ou agudo, ou banal, teria resolvido, seja espontaneamente, como muita gastroenterite resolve, sim, de fato, ou com essa ajuda que o clínico quis fazer. E Felipe, aqui Sim. vale uma consideração. O uso completamente inapropriado de antibiótico para tratar diarreia em Foi cão. ansioso, foi desnecessário. Assim, as causas que levam ao tratamento, ao uso de antibiótico terapia para uma diarreia em cão, menos de 3% vai Sim, ser. a infecção bacteriana exato. intestinal, ela Então, é rara, ela não é frequente. Poderia ter sido pior, né? Porque a gente sempre vai olhar o pior. Podia ter sido metronidazol. Que poderia Mas causar ok. mais problemas, mais Ok, desbiose, exato. Mas pensar um pouquinho na resistência aos antimicrobianos que nós temos hoje, o uso inapropriado de antibiótico. Então isso é um problema que não requer mais a nossa conversa de tão sabido que é hoje na sociedade, né? Sem falar que os tempos mudaram, em nenhum momento eu disse para vocês aqui que o colega fez um hemograma para dar algum respaldo para essa escolha da antibiótico terapia. Não, ele fez um hemograma porque, Patrícia, tinha desvio à esquerda, ele acreditou em infecção bacteriana, Aline, uma leucocitose importante, intestino também, faz sepse, claro que sim, mas ele não tinha nenhum elemento, nenhuma febre, nenhuma leucocitose, nada. Bom, é assim a vida real. Como eu disse, apresentação geral ok, sinais vitais ou parâmetros normais, uma discreta dor abdominal e relevante desconforto no nosso toque retal. Quando a gente escuta hematoquesia, eu preciso escutar luva, gel lubrificante e palpação retal. Na avaliação hematológica, a gente percebe, por enquanto, tudo em ordem. Por enquanto, tudo em ordem. Se eu quiser me forçar, se eu quiser, como se diz, forçar a barra, eu posso perceber que ele tem uma tendência a algum grau de anemia? Talvez ele tenha. Mas tendência A não é diagnóstico, a gente não sabe qual que era o basal ou normal desse paciente. Mas ele tem uma perda de sangue intestinal e uma tendência a um comportamento de anemia. Mas é só conversa por enquanto com você. Pronto, bioquímica, aumento de ALT, enzima de inflamação, enzima de necrose, enzima de morte celular. Mas não quer dizer que o quadro dele é uma hepatite. O fígado também é um órgão muito reativo, eu digo secundário, de outros problemas, não é? O fígado também é tecido linfóide, tem a maior população de macrófagos do corpo todo, não é isso? Então, 253, uma LT discreta, moderadamente elevada. Estranhamente, demais enzimas hepáticas dentro da normalidade, ou seja, sem sugestão de problema biliar, problema de colestase. Cadê o aumento de fosfatase? Cadê o aumento de GGT? Nada. Função renal em ordem, globulinas um tanto elevadas, isso chamou a nossa atenção, não era um animal desidratado no exame físico, isso chamou a nossa atenção, mantendo a albumina normal, mesmo com perda de peso. Albumina normal? Perda de peso sem albumina reduzida? Não parece tanto a sugestão de uma linfangiectasia, caso meu colega gastroenterólogo esteja suspeitando disso. E a vitamina B12, a chamada cobalamina, um pouco reduzida, não é? Um bocado reduzida. Que isso tem a ver com desenvolver anemia. Isso tem a ver com a apatia ou depressão mental. Não é verdade? A cobalamina não tem um papel cognitivo, um papel na hematopoiese, até na saúde renal, porque é uma vitamina B, não é tudo verdade sobre a maravilhosa B12? Um pouco reduzida, mas a gente não sabe. Pode ser perda, problema de absorção, a gente não sabe. E aqui a gente fez o quê? Avaliação da urina. Também a gente vê que tem
pouca alteração, há mais equilíbrio do que desequilíbrio. O que você acha, minha Patrícia? Na verdade, eu diria que a saúde renal me parece bem próximo do normal. Uma densidade urinária de um 0,35 mostra uma capacidade de concentração urinária. Equilíbrio hídrico é função renal perfeita. Um pH de 6,5 chama atenção, mas depende se esse paciente estava em jejum alimentar, quanto tempo de jejum, né? E traços de proteína urinária. Será que isso é uma proteinúria? Claro. Uma proteinúria de baixa intensidade? A que quantificação talvez nos respondesse, né, a essa pergunta? Mas por ser até um cão, né, Paty? A densidade, ok. Um cão com traços de proteína não chamaria tanta atenção. Exato, muito provavelmente isso traz pra gente o sinal de... Não dá pra chamar de patológico isso? Não. Vamos em frente? Vamos em frente. Mais urinálise. Todo sedimento absolutamente normal, sem presença de bactérias, sem descamação celular, sem presença de cilindro, sem a formação de cristal. Então, saúde do trato gastrointestinal aparentemente redondinha. Começa a diminuir ou até já diminuiu a possibilidade de qualquer extrapolação de nefropatia causando gastroenterite, que seria uma extrapolação conveniente, é claro. Felipe, essa colocação é extremamente importante, porque quando a gente tem uma gastroenterite de origem renal, eu tenho que ter um quadro tóxico para isso. Claro. Lembrando que se o rim filtra menos, eu acumulo substâncias tóxicas e a gente mede marcadores como SDMA, ureia, creatinina, mas que existem outras 137 substâncias que têm potencial tóxico ainda maior, né? E que se o rim não filtra uma, não filtra todas, né? Não existe seletividade. Então, para que eu tenha uma intoxicação, porque o rim está filtrando menos e acumulando substâncias tóxicas, obrigatoriamente eu tenho que ter um aumento de ureia, creatinina, SDMA, e aumentos substanciais. Claro. 60, 70, 80 de ureia vão me trazer manifestações clínicas gastrointestinais. Ainda até mais de ureia do que creatinina. Sem dúvida. Porque a creatinina todo mundo olha como um metabólito, que é importante, óbvio, pensar na taxa de filtração glomerular, mas ela não é tão tóxica. Na verdade, quem é o problema quando a gente olha para o hemograma, para o bioquímico, ali é a ureia, né? O potencial tóxico. E veja... Não só para a mucosa, para o cérebro, para qualquer outro tecido. Né? E veja que interessante, né, Paulo? Geralmente, quando um paciente ele tem uma intoxicação urêmica muito importante, no sentido de uma desproporcionalidade entre ureia e creatinina... Que às vezes acontece. Muito comumente no paciente severamente intoxicado em síndrome urêmica, essa desproporção, ela não está relacionada só ao rim, porque a proporção de filtração é uma creatinina para 40 ureias. Então, se eu divido a quantidade de ureia que eu tenho pela quantidade de creatinina que eu tenho e dá um valor superior a 40, isso quer dizer que eu estou tendo uma produção de ureia acentuada, que não só um problema de filtração, de eliminação. E aí, quem geralmente está envolvido no processo, Felipe? O intestino, né? Então, se eu tenho essa desproporção muito grande, eu sei que o intestino certamente está envolvido e está doente. Geralmente sangramentos gástricos. Exato! Tem alguma coisa, um verde pra gente pegar aqui? A caneca, Ô, Paty, mas acho que esse é um ponto importante que muita gente acaba não utilizando, que é um dos marcadores que tem dentro dos bioquímicos, que é a própria razão bom creatinina. Exato. Né? Então, de entender que este marcador tem a funcionalidade de nos direcionar se esse aumento de ureia é de origem renal ou extra-renal, né? E é por isso que eu posso dizer, inclusive, talvez, Patrícia, que a creatinina seja um marcador mais específico quando comparado à ureia. Sem dúvida. Ambos, em relação à taxa de filtração glomerular, fantásticos, são importantes, são sensíveis, são tardios, mas a creatinina talvez seja mais específica, justamente porque não sofre tanta interferência. E aí talvez o SDMA seja até um pouco mais, a depender do paciente. Esse gancho eu estava esperando que você trouxesse, porque nesse caso da intoxicação urêmica, se eu tiver só o aumento da SDMA, não tiver aumento expressivo de ureia e creatinina, isso me traz a informação de que eu
posso ter de fato um comprometimento renal com um diagnóstico mais precoce. Verdade. Porque a SMA é mais sensível do que os outros marcadores. Contudo, essa proporção de comprometimento funcional, ela não é intensa o suficiente a ponto de provocar intoxicação urêmica. Então, a SMA, ela é ótima ferramenta para dizer para a gente que o rim está envolvido, mas quando ureia e creatinina estão normais, eles não, eu consigo afirmar com certeza que essa não é a causa das manifestações gastrointestinais. Vamos ver qual que é. Vamos mais. Continua, porque eu estou curioso. Também. Seguimos com o nosso bono. E na ecografia, ou seja, na ultrassonografia abdominal, quase tudo normal, mas é um quase bem quase, porque para nós da gastroenterologia não está normal. Ou seja, a gente verifica, o colega sugere edema parietal, chamado espessamento, de vários segmentos. Intestino delgado e grosso. Quase todos, né? Quase tudo. E ainda maior evidência de linfonodos, além de evidentes mais hipoecogênicos, ou seja, reativos, não é isso? E esplenomegalia, o baço um pouco aumentado de tamanho. Claro que isso é inespecífico, mas não deixa de ser associado a resposta imune, perda de sangue, medicações utilizadas recentemente, tudo isso tem a ver com aumento de baço. E o que mais? Relembro a importância da vitamina B12, claro que com algumas críticas, mas para nós da gastroenterologia é um marcador cada vez mais usado para cão e para gato, antes só para doença crônica. E agora já há evidência publicada de que na doença aguda também existe a indicação de mensuração de B12, e eu queria que você comentasse um pouco a sua percepção sobre esse marcador da vitamina B12 associado à leishmaniose, como fala esse trabalho. Pois é, quando você leu esse trabalho, não sei se você teve a mesma impressão que eu. Primeiro, vitamina B12 pode ser carente em cães assintomáticos. Aliás, esquece leishmania. Tira a leishmania da história. Um paciente rígido, que não tem reclamação, não tem queixa alguma. Se eu dosar a vitamina B12, ela pode estar diminuída. Certamente. A gente não sabe ainda direito qual o papel, o motivo, se tem que suplementar ou não, se esse teste foi feito certo, se a sensibilidade do teste está boa, não sabemos. Ok, está diminuído. E aí eu pego um percentual que acontece numa população saudável, normal, e comparo ao que se teve nesses pacientes com leishmania, que é mais ou menos o mesmo. Parecido. Então, pois é, será que não é uma coincidência? Será que o paciente que teve leishmaniose, que tem leishmaniose, tá com essa vitamina B12 baixa e o que não tem leishmania também tá? E aí, quando o autor fez o tratamento, houve uma melhora, mas só até metade do tratamento. Depois, então, com 14 dias teve melhora. Depois já não foi significante, estatisticamente. Então, quando eu olho para esse dado, eu sinto que a gente tem que estudar muito mais para poder afirmar, porque me preocupa quando eu vejo no slide 20% dos cães exibiram deficiência de B12. Sabe o que vai o colega que está assistindo o episódio vai falar o seguinte: então agora meu protocolo é milteforam, alopurinol e vitamina B12 para os pacientes com leishmania. E embora seja E aí só vira, uma vitamina... desculpe, ainda enfiam um corticoide junto, porque eu não sei de onde tiraram isso, mas coloca. E embora seja só uma vitamina, tudo bem, quase 20%. Tá bom. 20% mostraram ali alguma deficiência de B12, e eu só tinha feito elogios da vitamina B12, ela é muito importante, mas o papel dela de fazer melhorar um cão com leishmaniose, por enquanto, é não sabido, e uma comparação justa de outros cães ou outras doenças vai mostrar pra gente que deficiência de 20%, meninas, é bem corriqueira, é frequente, a cobalamina é um marcador muitas vezes deficiente em uma lista interminável de diferenciais, então eu não sei se dá para fazer, como o Paulo comentou, essa relação de causa e efeito. E me preocupa muito, porque às vezes o colega assiste um pedaço, um fragmento, é tão comum, a gente está dando aula, a pessoa pega uma frase do meio, sem contexto, e fala, mas o Felipe disse que todo cão com leishmania tem que suplementar B12. E olha que interessante, né, Paulo? Eu já me coloco em outro lugar aqui, naquele lugar do responsável. Quantos fármacos esse paciente tem que tomar? Agora ganhou mais um. E qual é a facilidade ou dificuldade que esse tutor, esse responsável, tem de administrar todas essas medicações? Então, quando essa pessoa que está assistindo faz esse ampassã e diz, eu vou colocar a vitamina B também, é mais trabalho para esse tutor. E não estou falando só do custo financeiro. Vitamina tempo, dificuldade. Mas e a intolerância do próprio animal? Já pensou? Abre a boca. Neste caso, o paciente já tem uma gastro
gastroenterite já não está muito bem para receber coisas pela boca, Claro, né? claro. Já não está muito feliz, está nauseado, tem vômito. Então é mais um contexto que tem que ser pensado na estratégia terapêutica do Isso paciente. que talvez a decisão terapêutica ela tenha que obrigatoriamente ser pautada pelos resultados dos exames e não baseado Do só em diagnóstico de suposição. fato, né? A indicação mandatória de vitamina B12 deficiente, eu estou falando, eu digo de suplementação, eu disse. Basicamente, as indicações de fato que não abrem discussão. Presença de anemia associada à deficiência de B12. Claro, faz sentido, claro que sim. Ou seja, depressão mental, fraqueza muscular, impotência cognitiva, algum tipo de déficit, eu digo recente, ele não tinha e agora tem, associados à deficiência de B12. Aí não abre discussão, você já sabe o que fazer. Ninguém aqui é contra uma suplementação de uma vitamina hidrossolúvel. Eu só acho que tornar isso um protocolo, a ser mais um assunto, num assunto que já é grande, que é a leishmaniose visceral, carece cuidado. Indo mais adiante, ainda sobre o nosso bono, não vamos esquecer dele, diferenciais. Testagens, triagens. A gente precisa ter agilidade. Aline é um paciente com hematoquesia, é um paciente com semanas de quadro intestinal. E quem procura um profissional especialista, embora certamente a gente precise de paciência no acolhimento, porque a coisa que eu disse da triagem alimentar ainda é muito mandatória para esse perfil de paciente crônico na minha área, nem todos vão ter saúde para esperar, ou o cliente, o responsável, tranquilidade emocional para esperar a resposta da triagem alimentar. Que é uma triagem longa. Triagem alimentar Paulo. não se faz com 3 dias. Justo, né? Paulo. Triagem alimentar é algo para semanas. E acho pra que a gente ter perfis uma e ideia. perfis, onde ela vai ser protagonista, eu espero, convenço a família, acolho todo mundo, uso ali 2 ou 3 condutas muito paliativas adjuvantes, mas é a comida o protagonista. Mas há outros casos que me acendem alertas diferentes e eu preciso sim, eu digo para vocês, me entendam, bater no peito e pular a triagem alimentar, porque eu estou com outros diferenciais na cabeça. E isso não me faz menos médico, faz mais. Mesmo porque, né, Felipe, não dá para você esperar semanas, inclusive com um paciente que pode ter uma zoonose, por exemplo, como giardia, a depender do subtipo. Também. Não faz sentido não pesquisar aquilo que, inclusive, pode ter o componente alimentar com uma disbiose e uma co-infecção, uma giardia, por exemplo. E não parar só na giardia, não parar só na questão alimentar. Talvez a gente tenha mais do que um processo envolvido, né? Por enquanto, nada de diagnóstico, então, por que que ele tinha, por exemplo, a globulina um pouco elevada, não se esqueçam do quadro, por que que ele tinha um discreto aumento de ALT, algum comprometimento de hepatite, também existia, por enquanto não sabemos. Então, E daí que veio, né, Diga. Felipe, de você investigar essas causas infecciosas também pelo alerta que a própria globulina te trouxe, certamente. né? Dentro desse paciente. Certamente. É E por jovem, isso que a minha gente está cara. trazendo os testes rápidos para essa início de triagem em relação a um potencial infeccioso de uma giardia, por exemplo. Para otimizar tempo. Menos provável, mas uma lepto, ou até mesmo a Ehrlichia, anaplasma, ou outros quadros aí Trabalhando associados. estereótipos com quem nos escuta. Ele não tinha trombocitopenia, mas precisa ter? O aumento de globulina não te basta? Algum comprometimento hepático? O histórico de viagens também? Porque o cão, ele é suscetível à ehrlichiose. Eu não disse que o quadro dele intestinal é por causa de ehrlichiose, até porque eu debato muito isso. Mas, e no sentido de varredura do paciente? Varredura na minha proposta é isso, que às vezes eu consigo fazer mais, meu colega me entende muito bem, às vezes eu consigo fazer menos. E a história das vacinas relativamente atrasadas, aquilo me causou uma inquietude, também pelo comprometimento de ALT. E giardia, porque para nós na gastroenterologia, não só o teste rápido, por favor, a coproparasitologia tradicional também. Tudo isso que está ali para mim é muito, desculpem a nossa brincadeira, arroz e feijão, não é isso? Nem todo paciente, óbvio, toda trombocitopenia a gente tem que descartar Ehrlichia, porque cerca de 85% dos pacientes têm trombocitopenia. Agora, a trombocitopenia causa para milhares de pacientes. E o outro lado da história, se 85% dos pacientes com trombocitopenia têm Ehrlichia, quer dizer que 15% tem Ehrlichia e não tem trombocitopenia. Então isso é possível? É. E globulina é um parâmetro importante para a maior parte das doenças infecciosas a gente tem um aumento de globulina e redução de albumina. Ehrlichia é uma delas. Só que a gente vive num país
tropical, abençoado por Deus e lotado de doenças transmitidas por vetores, né? Isso eu falei, acho que quase que em todos os episódios. Logo, é preciso sim pesquisar e diferenciar esses patógenos. Agora, você tocou num ponto importante, que às vezes eu vejo alguns gastroenterologistas, ao meu ver, equivocados, que é tratar ou colocar a erliquiose como um diagnóstico diferencial para as gastroenterites tão importante. Eu vejo muitas vezes os colegas gastros entrando com doxiciclina porque o paciente tem um 4DX positivo ou porque tem algum título. Para mim, o que eu vejo é falta de diagnóstico diferencial. Não estou em situação alguma dizendo que erliquiose crônica e subclínica não pode causar gastroenterite. Claro que pode. Ela é um diferencial. Mas bem de longe, talvez o mais importante que justifique, inclusive, entrar. E não é o título ou a positividade do exame que vai me dizer uma coisa como essa. Não sei se você concorda ou discorda. Contudo, entramos em apocalipse quando o animal tem um hemograma normal, quando o animal está sem febre, quando o animal não tem esplenite, quando o animal não tem uveíte, quando você não me entrega o que seria o mais tradicional, o mais clássico, o mais esperado da enfermidade, você se apega a um detalhe apartado, eu digo fora do estereótipo esperado, e você entende que aquela gastroenterite é por conta de erliquiose, porque ele tem uma titulação ali qualquer. E o Brasil todo é acometido por cães dotados de uma titulação. Nosso infectologista referência já nos disse isso. Do tipo, meu caro, segura na minha mão, se acalma, titulação de Ehrlichia positiva num cão brasileiro é igual no Brasil faz calor. Ou seja, você precisa acalmar. Sim, usamos titulação. Sim, a titulação vai ter algum grau de proporcionalidade, eu digo a titulação, com doença. Mas apenas se apegar a uma titulação e ignorar que não seria o mais clássico pensar que o Bono teria erliquiose, falta de diferencial, falta de repertório. E é um ponto importante porque alguns trabalhos colocam soroconversão no Brasil para 70%, 78%. O que tem que voltar, e eu não digo que não tem que tratar ou pesquisar, volta na história do paciente. Essa sorologia está aí, ele foi testado outras vezes? Ele já tinha essa sorologia, já foi tratado, isso pode ser uma cicatriz imunológica, o título aumentou em 3 a 4 semanas, 4 vezes. O leucograma mudou? Tem que entender o que mais, porque realmente a erliquiose subclínica e crônica ela é um desafio enorme, porque a PCR tem baixa sensibilidade, ele não tem bacteremia importante. E aí sim, mas entrar no diferencial e não simplesmente pegar uma sorologia, um corte, e tratar com DOX, porque faltou o resto do diferencial. E o pior, às vezes o animal até melhora, mas porque DOX também pode ser um imunomodulador. DOX também pode lidar com a desbiose. Pode ter outras causas, né? Melhorou por causa disso ou apesar disso? Exato. A disciplina trata supercrescimento bacteriano, antigamente chamada SIBO em humanos. Por que não em cães? Também trataria. É um antibiótico, já está entendido isso. Mas não era o nosso assunto desse paciente. Olha ali tudo negativo, tudo bonito. Um outro ponto que me chama a atenção dessa triagem de diagnóstico diferencial, Felipe, é o SNAP-lepto. Lepto não seria algo que eu pensaria imediatamente nesse paciente, porque ele tem uma discreta hepatite e é um aumento de LT não acompanhado com FA e GGT, ou seja, lepto ela faz mais colestase. E mais do que isso, lepto é necessário causar, eu digo, quase necessário causar azotemia. Então existe sim um grupo que pensa que eu posso ter lepto só com hepatite sem azotemia, mas os consensos mais importantes e os trabalhos não mostram que isso tem relação diretamente com diferentes sorovários e que sim, é necessário ter azotemia e o paciente pode ter hepatite ou não. Então é uma síndrome hepatorrenal ou uma doença renal aguda, uma injúria renal aguda, mas ela não vem somente com hepatite, pelo menos o que mais é subsidiado na maior parte da literatura. Então esse paciente eu não pensaria em lepto. Tá errado pedir? Não, é uma triagem, dependendo do histórico de vacina, do estilo de vida, hoje se fala muito sobre o estilo de vida. E aí foi interessante porque 14 dias depois repetiu, porque o tempo de soroconversão para lepto é essa. Se você pareia o teste 7 a 14 dias depois e ele aumenta 4 vezes o título, isso é leptospirose. Isso a gente fala para o teste de microaglutinação, de soroaglutinação microscópica, que aumentaria o título. Mas
transpondo isso para um teste rápido, que não é quantitativo, ele pode ajudar, porque eu tenho um qualitativo dizendo que não tem, e 14 dias continua negativo. Se ele desse positivo, eu teria alguma dúvida. Poderia ser sim lepto, talvez eu tivesse que pedir uma titulação para ver qual foi a variação dessa titulação, mas seria talvez mais fortemente indicativo. Mas negativo e negativo 2 semanas depois, praticamente a gente exclui lepto dessa forma. Ô Paulo, eu queria só resgatar um conceito que a gente falou no episódio 2, a respeito do título positivo, né? Só resgatar que a gente pode ter um título positivo, principalmente para a erlíquia, quando a gente fala nesse sentido, que ele está dizendo que esse paciente foi exposto, né? Então ele pode ser uma cicatriz imunológica ou pode ser uma infecção ativa. E essa soroconversão, ela também demora aproximadamente 2 semanas. Então o resultado negativo pode ser ou que eu fiz esse exame numa fase muito aguda de doença, e que ainda não teve soroconversão e possivelmente eu tenho um resultado negativo, ou até mesmo um resultado positivo, pode ser que esse paciente teve o histórico, teve uma exposição e eu tenho que fazer a diferenciação de infecção ativa versus uma resposta imunológica, residual, uma cicatriz imunológica. Então eu queria resgatar isso porque isso é um motivo de muita dúvida. Né? Será que é um falso positivo? O teste não funcionou? O teste está errado? Porque assim mesmo, se eu fizer um PCR numa fase muito crônica, eu também posso ter um resultado negativo, porque talvez eu já não tenha tanto agente circulante. Então lembrar que fases mais agudas de doença, eu vou ter mais antígeno circulante, é mais provável geral, que as provas das quais a gente pesquisa antígenos, PCR por exemplo, ou até mesmo alguns testes rápidos, como a Giardia, por exemplo, que a gente pesquisa antígeno, eu tenho mais probabilidade de encontrar em fases mais agudas do que fases mais crônicas. Aproximadamente 2 a 4 semanas, daí eu começo a ter ascensão de título, me tornando esse outro teste para pesquisa de anticorpos um teste mais favorável. A grande questão é que a gente não vem com o paciente com uma plaquinha dizendo, né, fui infectada há 4 dias, então o PCR é o teste. Ou não, eu tenho já 10 dias de infecção, 15 dias de infecção, então a sorologia ela é mais provável. Então por isso a combinação de exames e obviamente associar com alterações clínico-patológicas, se o paciente tem alterações no hemograma, tem alterações bioquímicas, tem sinais clínicos específicos, sim, faz sentido essa correlação e ele acaba sendo um bom teste de triagem, mas a gente precisa relacionar a presença ou não desse título com todo o ciclo de formação de anticorpo e o ciclo do próprio patógeno, né, para não ter uma interpretação nem em ferro e fogo de que nem de que simplesmente não é. Gente, o problema, decore essa frase, o problema nunca é o teste que você pede, o problema é você não saber por que você está pedindo esse teste. O problema não é o exame, o problema é a interpretação que você dá do exame. Se você sabe as vantagens e desvantagens, sensibilidade e especificidade, o tecido que você está pedindo, você conhece as limitações, porque todo teste vai ter limitação. Nenhum será 100% sensível e específico. Se você conhece isso, você consegue fazer uma boa interpretação de qualquer teste. E na maior parte das vezes, não pense em um exame só. São exames que se complementam. Claro. Não existe, eu não vou fazer sorologia porque eu já pedi PCR. PCR não é a última palavra de diagnóstico. PCR pode ter falso positivo e negativo. Depende da fase, extremamente da amostra. Importante. Mas eu tenho informações diferentes com exames diferentes que se complementam nos diagnósticos. Isso que é importante. Por exemplo, um teste de Giardia de antígeno pode dar negativo no animal infectado. Se você faz uma única amostra, porque não tem excreção o tempo inteiro, se você não associa isso ao copo parasitológico, o copo parasitológico em si pode dar se você faz só uma amostra e não faz 3. Amigo epidemiologista, e se der ali, vamos fazer de conta, mentira para vocês, positivo na giardíase. Giardíase é uma doença de baixa prevalência no Brasil? É uma doença rara, inusitada? Claro que não. E deu positivo. Todo o quadro do Bono é por giardíase, provoca o nosso colega clínico aumento de ALT, polidipsia, perda de peso, diarreia de aspecto aumento de globulinas, esplenomegalia, aumento de baço. Isso te parece giardíase? Embora Meu exista, Deus, essa giardia é extraterrestre, meu amor. Tá ali. Embora exista giardíase, é a causa primária, claro, né? existe giardíase crônica em humanos e em cachorros, existe giardíase chamada crônica, mas não com esse monte de alteração. E para mim, quando eu vejo aquilo, negativo, 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 eu confesso que
os colegas falaram muito das arestas, das fragilidades que podem acontecer em testes, claro, nos cobrando o bom senso da escolha. Mas eu falo o contrário agora, que é um outro ponto de vista. Quando você também vê tudo negativo ali e já não parecia muito a sua suspeita do paciente, se é que você me entende, o que você faz, Aline? Né? Tchau, vira a página. Já não parecia muito, vamos em frente. Ô Felipe, eu só queria trazer um outro conceito também a respeito do SNAP Giardia. Que esse é um desafio, né? Vocês sabem, eu trabalhei muitos anos em laboratório, então aquela vivência, o desafio tem que ter 3 amostras com intervalo de 24, 48 horas, porque o cisto de Giardia, ele tem uma eliminação intermitente, a facilidade quando a gente associa, e veja bem, eu não estou descartando o parasitológico, até porque o parasitológico vai me trazer outros parasitas, por favor. Então, e eles estão aí presentes, não existe só Giardia, mas quando a gente faz um teste de ELISA, eu não estou pesquisando a presença do cisto. Então, eu não dependo da presença do cisto nesta amostra. Ele vai pesquisar um antígeno que é produzido pela Giardia quando o trofozoito está em fase de encistamento e esse antígeno está disperso no material fecal. Qual que é a facilidade que ele nos traz? Eu não dependo de eu ter o cisto nas fezes. Assim como um desafio como patologista clínico, no microscópio eu dependo. Né? E às vezes eu dependo também da minha facilidade de ver. A sua quantos destreza, e quantos claro. patologistas já tiveram o desafio de ver ali uma levedura e classificar aquilo como Giardia. É desafiador, apesar dela ter uma característica específica. Mas eu acho que o que traz essa facilidade, se eu associar um parasitológico a um SNAP Giardia, ganha força de eu não ter a necessidade por causa da Giardia, necessariamente de eu fazer 3 parasitológicos, porque ele depende, a forma de detecção do antígeno ela é diferente, então facilita nesse sentido. Agora o mais importante, não elimina o parasitológico, porque eu preciso pesquisar vários patógenos, né? Ele não é exclusivo, ele é complementar. De novo, eu não vou fazer um e por isso eu não vou fazer o outro. Claro. Mesmo porque os 3 cópios seriados serão necessários por conta dos outros parasitos. Então, na verdade, vai ter sim os 3 cópios. Porque eu não posso, por exemplo, descartar uma cilostomíase ou uma toxocaríase apenas com um cópio, a depender da fase que esses vermes se encontram. E a Giardia também, e o Zoospora também, e, enfim, tantos outros. Então ele aumenta a sensibilidade, né? Exato. E acho que, sobretudo, a rapidez. Isso. E a comodidade. E a comodidade. Vamos adiante. Vamos que tem muita história para contar ainda nesse caso, né? E o meu colega gastroenterologista, para não me cobrar depois, ele viu que eu coloquei ali colite granulomatosa. Sim, fezes mistas, um pouco de perda de peso, ela é a colite da exceção. Apesar do nome, ela é a colite que perde peso. B12 um pouco baixa, olha o comprometimento do íleo, que é onde absorve a vitamina. Olha a raça. Poderia ser um bulldog, para eu lembrar mais você, ou um boxer, é verdade. Mas já foi descrita em Malamute do Alasca, já foi descrita em Golden, já foi descrita em Tekel e agora um Boston. Nossa, aí você foi longe, Malamute do Alasca. Foi. Você viu que nós estamos internacional aqui mesmo, mas né? para nós, Boston e Bulldogs e Boxers, esse estereótipo são os muito acometidos. Então alguém perguntaria para mim, mas Felipe, por que não? Animal jovem, com sangue nas fezes, B12 baixa, Boston Terrier, onde você pensou na colite granulomatosa? Mas eu pensei, espera um pouco, vamos mais para frente. Parasitismo intestinal, por enquanto nada, Aline, nem no seu teste rápido e nem na bancada parasitológica. Isso da nossa lista de diferenciais. Tiramos. Colite granulomatosa, eu pensei. O meu raciocínio descartou um pouco porque eu achei gozado aumento de globulina, eu achei gozado aumento de ALT, eu achei gozado esplenomegalia, eu achei gozado isso tudo. Um pouco diferente, mas como ela é uma colite poderosa, claro que ela pode alterar de forma secundária esses elementos, não é? Vamos em frente porque nós pedimos colonoscopia. E o quadro da triagem alimentar que ganha protagonismo, já sabemos dos consensos que são na verdade repetitivos, nos cansando, dizendo que a triagem alimentar é a primeira conduta, pois ele recebeu orientação adjuvante de comida hipoalergênica. E neoplasia só dá para você afirmar começando com ultrassonografia, depois você pensa em toque retal e depois você faz, obviamente, colonoscopia. Esse é o nosso tal consenso que estamos discutindo, do Acvin, mas inspirado em muitos outros trabalhos. Então, claro que existe gastroenterologia além da dieta hipoalergênica e além do uso de imunossupressores, menino e meninas. Ou seja,
meu gastroenterologista, Paulo entendeu bem isso que conversamos hoje cedo, precisa ir além quando escuta: Patrícia, a ração hipoalergênica não ajudou, foi nada. Aline, a senhora trocou de marca a ração hipoalergênica, doutor? Deu outra marca? Claro, mudamos, por que não? Também não ajudou nada. E nós fizemos um uso de corticoide, piorou o quadro. Percebam que se a comida não ajudou, foi nada. Fugindo da maioria sugerida do consenso, é claro. Corticoide não ajudou, foi nada. Te diminui ou te aumenta a suspeita infecto-parasitária? É isso que a gente precisa falar hoje. E aqui ele menciona pela primeira vez um diferencial de leishmaniose visceral para enteropatia crônica canina. Esse meu paciente que tinha tenesmo e diarreia, ele fez um discreto prolapso retal passível de redução digital e depois sutura bolsa de fumo, ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Prolapso, esforço, você me entende? Claro. E a gente depois conversa com você sobre fenbendazol. Foi uma escolha minha, diante de coproparasitológicos negativos, fazer uma vermifugação de amplo espectro. Foi uma escolha minha. Sim, temos que pensar em tricuríase, tricúris, que não é tão fácil de fazer diagnóstico coproparasitológico, não é dificílimo, mas não é tão fácil. Ele tem hematoquesia, é o verme do cólon, e temos que pensar que a vermifugação às vezes é necessária porque os trabalhos atuais falam que de 20% a 30% dos cães com pelo menos uma doença parasitária são negativos nos coproparasitológicos da rotina. Até e porque, 30% né, é muito cachorro, gente. Até porque o que a gente faz na rotina é a centrifugoflutuação com os FAD5, né? Você sabe tudo, é então lógico. tem vários parasitas que esse método que é usado no parasitológico rotineiro... Willis, Fausti, isso não é tudo, Aline. Ele não pega todos, né? Então o Cryptosporidium é um grande exemplo. Impossível. Que pode causar diarreia crônica e que a gente tem 99% de chance de ter falso Estrongiloides? negativo no parasita, né? Não é outro exemplo? Então fomos para domperidona, porque tinha histórico de alguns vômitos, e a gente sabe que não é um antiemético, mas é um procinético. Probiótico mutcepas, visando ali algum efeito adjuvante, não é? Enquanto ganhamos tempo, não é? Sabemos que probiótico ainda é um assunto que gera resposta individual. Para alguns autores e evidências, bastante. Para outros autores e evidências, muito pouco ainda. Por quê? Porque a microbiota é muito diversa. E não há um produto que vá atender a microbiota e a desordem de todos, não é? Silibina, nada mais é do que o extrato ativo da silimarina, aquele fitoterápico com alguma evidência científica hepatoprotetora. Vamos em frente. Mesalazina, o anti-inflamatório mais popular e mais usado para cólon de humanos e cachorros com colites. Não usamos em gatos no geral. Enquanto ganhamos tempo, sabemos que ela é segura, interfere pouco em interações, eu digo interação com o restante do organismo, uma medicação adequada, porque eu precisava tirar da frente aquela hematoquesia, o tutor muito abalado, o animal perdendo peso. Percebam que aqui num caso real, eu não consigo contar a história que eu conto numa sala de aula. O caso real me convida uma vermifugação com coproparasitológico negativo. Por quê, professor? Porque a gente precisa lembrar de detalhes, de rebarbas da evidência científica, rebarbas. E foi usada a ração ZD Active Biome, que é a nova tecnologia da Rios, dos prebióticos e tal. E mais adiante, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Porque ele não melhorou, foi nada. Só alegria, voltou, só alegria. Vocês sabem como que ele volta. Patrícia, Paulo, vocês sabem como que eles voltam. Porque a gente falou bonito, acolheu muito, fez aqui um tratamento e... A consulta foi maravilhosa. E não aconteceu nada. Aí o rapaz volta com energia muito boa, simpático, me trouxe um chocolate, Paulo, um presente. Depois de ter gasto uma baba. Isso. E agora? E agora? Pra onde a gente vai com esse cachorrão? Pode sentar e chorar? Ainda não. Nossa, minha professora, não faz isso. Queridos, a gente foi para endoscopia e colonoscopia, onde você verifica na primeira fileira úlceras, edema de parede acentuado. Percebam a luz, estamos no intestino, é um tubo, então percebam que esse túnel, esse tubo está demasiado preguiado, né? Irregular e cheio de picadinhas de pernilongo sangrando. Ou seja, são úlceras, edema e alteração estrutural da parede, até com relativa diminuição da luz. Será que dói para fazer esse cocô? Nossa. Será que tem que fazer muita força para ele sair? Esse cachorro grita de dor. Isso chama muito a minha atenção. E percebam na última imagem um aspecto bastante deformado.
Então a gente vê íleo e cólon repletos de amastigotas no corte histológico, mas macroscopicamente, para mim, eu estava esperando, ou vou ter aqui uma colite muito grave, no sentido de que não respondeu ao corticoide aquele antigo do colega, porque ela era muito grave e o colega usou só uma dose. Por que não? Proibido meu pensamento? Claro, não melhorou, porque o colega usou uma dose. Faltou dose, agora eu vou pesar a mão no corticoide. É isso que eu quero fazer. Também não era o assunto. Eu pensei em diferencial neoplásico. Eu não vejo nódulos, queridos, mas é claro que a gente pode ter neoplasia não nodular. Infiltrativas, não né? organizada, perfeito. Mas só com 3 anos de idade? Bom, queridos, proibido não é, nada é proibido. Colite granulomatosa, por que não? Fizemos a cultura da parede do cólon, que foi negativa para E. coli. E diante do resultado das amastigotas, um resultado histopatológico, até aqui eu preciso te lembrar que ninguém falou em leishmaniose. Patrícia, Aline, foi aqui, no histopatológico. Sim, lá em São Paulo, capital, que esse seu amigo, esse veterinário, encontra colite com amastigotas. Lá com o especialista em gastroenterologia. E cadê a lesão de pele, Aline? Cadê a anemia? E cadê a proteinúria? Não tem nada. E aí, de novo, leishmaniose tem faces, né? Nossa. Agora, Não muito tem. cuidado, gente, porque a hemotoxilina eosina, o HE, não é o melhor exame para identificação. A gente pode ter confusão. Sim, já tive um paciente, inclusive, de São Paulo, que veio com diagnóstico de leishmaniose com lesões cutâneas, tratado, quase morreu, e quando chegou para mim, não era leishmaniose, porque se baseou em 5 cortes histológicos de pele, onde se avistava, se via amastigotas, e na verdade não era. Isso é uma confusão, isso era sarcoma osteocítico. Então, muito cuidado. Ele não é o exame mais maravilhoso, a gente tem que pegar esse tecido e fazer imunistoquímica, tem que pegar esse tecido e fazer PCR e identificar tecidual, de claro. Exato. Só que não pode colocar no formol, hein? Tecidos não vão para formol, para PCR, é soro fisiológico. Histopatológico, então, na verdade, dessa amostra do Felipe, em 2, né? tem que ter HE. Óbvio que tem, porque pode ter outro processo, pode ter neoplasia, pode ter uma inflamação, infiltrado. Eu tenho que diferenciar isso. Então, um pedaço é para HE e é no formol. Outro histopatológico, outro pedaço é para soro fisiológico, que vai ser PCR. Né? E esse pedaço do HE pode fazer imunistoquímica também, aí legal, não tem problema, é só complementar a técnica. Por que não uma imunistoquímica, claro. Né? Exato. E sabe uma coisa que me chama muita atenção aqui? Paulo falou isso no começo do episódio. Paulo, qual que é o melhor meio de transporte da leishmania? Eu vou usar isso também que ele falou, Patrícia. Exato! Felipe, era justamente isso que eu queria usar para jogar a bola para você. Porque como que eu sei que essa leishmaniose que você encontrou no intestino, ela não está ali passeando, formando nichos onde ela está imunologicamente controlada, e sim é a causa das manifestações clínicas. Ela está provocando um processo inflamatório ativo e o desconforto desse paciente. Como que eu vou diferenciar? Pergunta que todos os gastroenterologistas e bons clínicos estão nos fazendo agora. Um método, um exame, uma maneira, não tem. Não é isso. É eu confiando que você entendeu um pouco da nossa aula, foi estudar um pouco de leishmaniose e fez uma boa triagem pregressa. Porque se você percebeu o caso onde vermifugação, não. Tentativa dietética, não. Até um uso pontual de um colega com glicocorticoide, que poderia ter ajudado, como não? Ajuda tanto o quadro intestinal? Não também. Doenças renais? Não. Corpo estranho? Não. Quando você faz uma adequada triagem, eu começo a acreditar mais que isso é um achado ou que isso é doença. Exato. Eu acho que isso agora é doença. Gente, e outra coisa, o infiltrado inflamatório. Isso que eu ia falar. Toda vez que você tiver um infiltrado linfoísteo plasmocítico, você precisa pensar em leishmania. Claro. E aí a densidade parasitária, o infiltrado inflamatório. Também ajuda. Precisam trabalhos que mostrem correlação desse infiltrado com o parasitismo e o sinal clínico? Precisa. Mas daí a gente parte do pressuposto do descarte de tudo. Claro. Achou esse patógeno e tratou e o animal melhorou. Bem, foi isso que aconteceu? Vamos ver o que está acontecendo. E esse diferencial granulomatoso que você menciona, que é comum na colite granulomatosa da E. coli, mas você fez a cultura que eu te pedi da parede? É barato, cultura da parede do cólon, você fez? Tinha que ter feito, é um Boston, é um Boxer, é um Bulldog.
Então, aspecto granulomatoso... E ele pode ter as duas? Por que não? Proibido? Por que não? Pode. Aonde está escrito que não pode? Né? Claro. Então, esse aspecto granulomatoso de E. coli, nocardiose, até fungos, e agora entrou para nós aqui nesse episódio, leishmaniose. Então, é isso tudo. Vejam que essas fezes, olha o tenesmo desse paciente, olha o aspecto das fezes. Felipe, mas elas são volumosas uma hora. Sim, intestino delgado. Ora pequenas, sem volume, tem que dar zoom na foto para ver que tem um cocô cheio de meleca, de muco, intestino grosso. Mas isso foi melhorando o score e olha o final. Um cocô decente, um cocô bonito. E por quê? A gente atribuiu, como disse o colega Paulo, de que com alopurinol, suplementação de B12 e aumento da dose de domperidona, porque a dose de domperidona para modulação, a previsível modulação de leishmaniose é muito maior do que a minha procinética. Então, dito isso, e Paulo falou, e como ele ficou com esse tratamento? Queridos, a melhora que a gente tinha ouvido de um total de nada, saiu para esse aspecto do cólon, que seria no caso do chamado normal. Cadê o aspecto anterior das úlceras, da distorção da parede? Cadê a diminuição do lúmen? Fiquem olhando isso. Dá gosto de mostrar isso. De base, né? Dá gosto de mostrar, a gente fica emocionado, não é isso? Tudo melhorou de cocô. E por fim, a gente comenta que o manejo alimentar ainda é recomendado, sem dúvida, como primeira escolha do quadro crônico intestinal. Mas você tem que entender se o cliente, o responsável, te fala alguma melhora ou se ele fala que não. Porque apenas um comportamento quase inocente, para não dizer negligente, de aguarde 10 semanas, senhora, porque a literatura fala que tem que aguardar 10 semanas, de uma responsável te mandando mensagens diárias com fotos assustadoras do apartamento dela, eu acho ou inocente ou negligente da sua parte. E às vezes também tem que pensar, será que a gente pode esperar 10 semanas se eu tenho um risco de doença infecciosa associada? Aline, eu te respondo, muitas vezes dá em vários pacientes, muitas vezes a hipersensibilidade, você acertou, parabéns para você, a ração ZD da Rios ou outras de qualidade hipoalergênica tiraram da frente o seu problema. Mas e para quem não tirou? E o WhatsApp que continua chegando? E o animal com sangue? E o próprio estado do paciente, ele vai ficar dessa forma por 10... Você já teve diarreia por 10 semanas? Eu não tive, mas não quero ter também, né? Meu Deus. Não deve ser agradável. Então, obviamente, a gente precisa tomar ter alguma tomada de decisão. Aqui é importante reforçar a questão do tratamento, que foi drogas leishmaniostáticas como alopurinol, drogas imunomoduladoras como domperidona e drogas leishmanicidas como a miltefosina, porque essas drogas fazem o coquetel, inclusive com droga leishmanicida, que é o que é recomendado, para que a gente consiga ter um bom controle do paciente e por mais tempo, inclusive, né? Como a gente já viu exaustivamente em todos os outros protocolos, ou todos os outros episódios também, né? Para mim foi uma grande lição esse paciente. Eu acho que aqui seria mais para a gente recapitular, né? Encerrando o nosso caso, acho que a lição foi para todos. Se pensa-se por um grande especialista como o Felipe. Muito obrigado. Foi uma surpresa, né, de que a causa dessa diarreia era secundária a um agente infeccioso, da qual o paciente não tinha toda a sintomatologia clássica de livro, né? Eu acho que é resgatar a importância disso. Então, a gente conversou ali qual que é o papel do intestino. Será que essa associação significa casualidade, ou o intestino é vítima, ou ele está sendo causa primária? Quais são as possibilidades que a gente tem que investigar? Aline, muito importante, na verdade, porque olha que interessante a construção do raciocínio, né? Felipe trouxe um paciente com diarreia e que a leishmaniose não seria um diagnóstico diferencial óbvio, né? Mas sabendo que o meu paciente tem leishmaniose e sabendo que diarreia não dá num paciente só e uma vez só na vida, ele fatalmente vai poder apresentar diarreia, vômito, inapetência, perda de peso por N outros motivos. E aí, como é que eu vou saber no meu paciente que eu já sei que tem leishmaniose, que essa diarreia não é a leishmania e é outra causa? No caso do próprio Bono, né? Se daqui a uns meses ele voltar com diarreia. Exato. Na verdade, vai mais além do que isso, gente. O Bono teve uma remissão. A gente chama isso de uma remissão completa. Claro.
Eu não sei, Felipe, se no caso você depois fez outros histopatológicos, outra colonoscopia e não encontrou mais a leishmania. Não. Chegou a ser feito? Não. Não mais. Ok, mas não teve mais ou não foi feito? Não foi feito. Não foi feito, tá. Mas clinicamente ele não teve. E também, o que importa é, mas a leishmania tá lá e não tá causando nada? A gente já sabe isso da literatura. Não importa, isso de fato a gente já sabe. Claro, os intestinos são reservatórios de mastigota. O fato é que não tem clínica e o tratamento foi específico para isso, logo, se o paciente respondeu bem, parece que tem relação causa-efeito. Esse paciente vai ser acompanhado. Esse paciente tinha um estadiamento do Brasileixe que era o 4A. Era um paciente com clínica, com alteração laboratorial, mas que não tinha envolvimento renal. Não tinha proteinúria, então ele é um 4A, para o Brasileixe atual diretriz 2025. Logo, ele pode recair? Óbvio, você não tem cura parasitológica do paciente, você tem cura clínica, você tem cura eventualmente epidemiológica. Se esse paciente recair, é pelo intestino? Não necessariamente. Ele pode voltar a ter uma diarreia porque teve uma desbiose, que você vai trazer a resposta pra gente da leishmaniose, se ela faz isso ou não, e agora ele é um paciente com desbiose e não por leishmania, mas por consequência. Se há um novo parasitismo, se agora ele tem um envolvimento renal, porque evoluiu com uma glomerulonefrite, que ele não deixou de ter esse paciente leishmaniose. Né? Ou um efeito colateral da medicação, que ele não tinha tido lá atrás, ele não pode ter mais na frente? Pode. A princípio, para miltefosina e pro halopurinol, pensando em doença renal, somente mais se comum. Ele tiver feito um litíase com obstrução de ureter ou uma mineralização importante nesse rim que tenha comprometido a sua filtração. Então eu tive já pacientes que fizeram mineralização ou litíase de chantilly ureter e em um espaço de 2 meses, o próximo ultrassom, não existia mais o rim esquerdo. Meu pai. Nada. Era uma cápsula com um líquido muito estranho que eu tive que entrar e fazer cultura. E isso com 2 meses de uso. Não tem tempo para isso acontecer. Pode acontecer, mas é uma consequência. Se fosse uma terapia com anfotericina B, com antimoniato, que não são drogas que a gente usa no Brasil para o tratamento, a gente até poderia pensar num quadro de doença renal por consequência. Mas o cão com leishmaniose, a causa mais comum de óbito é doença renal. Então, amanhã esse cara volta com vômito e diarreia, a gente tem que revisitar tudo isso e voltar na uremia que a Patrícia explicou, porque agora pode ser isso. Quem mata, e pode ser mais sobre rim. Mais sobre rim. Então, fatores prognósticos negativos para o cão com leishmania, anemia, azotemia, escolha de protocolo errado e co-infecção, que foi o que a gente falou no episódio anterior. Uhum. Eu tenho uma então, olha bem, esse cão tem que ser reestadiado sempre. O tempo ele tem que, a cada sinal, ser revisitado o estadiamento dele. E se não tem sinal nenhum, eu tenho que reestadiar para tentar detectar precocemente e evitar a progressão, que pode ser intestinal, gastrointestinal, ou não, pode ser neurológica, pode ser cardíaca, pode ser renal, pode ser uma anemia importante, pode ser uma aplasia de medula. Aí voltamos ao início do episódio, pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma pergunta muito rápida. A gente sabe que partes de países como Itália, Espanha, Brasil, Índia, podem ter, eu disse regiões, mais de 50% de prevalência de cães soropositivos para leishmaniose. Dito isso, é muito cachorro, eles podem ter outras doenças, eles continuam sendo cachorros. O meu colega gastroenterologista e um conhecido meu, chamado Felipe Romano, mandaram perguntar para você... O ego e o alter ego, é isso. Ele com ele mesmo. Tô falando. Você está muito psicanalizado pro meu gosto. Perguntaram o seguinte, um cão que nessa população, nesse país, nessa região, passou a desenvolver a chamada doença inflamatória intestinal, atual enterite crônica. Ok. Ele fez endoscopia, colonoscopia, não achou amastigotas intestinais. Eu vou falar que não achou, ok? Não achou. Ou achou pouca, não tinha aspecto granulomatoso. Pronto, quero dizer que não tinha leishmaniose intestinal. Mas ele é soropositivo, sabíamos disso. Teve ano passado uma lesão na pele. Dito isso, ele ganha ali o seu halopurinol. Dito isso, ele fez agora um diagnóstico comigo e com os meus amigos gastroenterologistas, e ele tem uma enterite crônica, ele precisa de corticoide, ciclosporina, dieta hipoalergênica. Você disse que ele continua sendo cachorro, e tudo bem sobre isso. Como fica o seu lado do tratamento com halopurinol, miltefosina, se ele tiver que ganhar ciclosporina? Sempre que a gente usa um imunossupressor para leishmaniose, é como se nós dessemos 2 passos para frente e 1 para trás.
Sempre. Sempre vai ter algum prejuízo? Sempre. Inclusive, isso é um detalhe importante porque é um vício entre os colegas achar que leishmaniose é sinônimo de corticoide no seu protocolo. Então entra droga leishmanicida, alopurinol, leishmaniostático e entra um corticoidezinho por um mês. Por quê? De onde tiraram essa baboseira, essa besteira? Não tem porquê isso. Existe um momento em que a leishmania precisa de corticoide? Sim, a leishmaniose, porque ela é uma doença muitas vezes imunomediada. Em algumas situações, mas a exceção não pode ser a regra. E isso é um problema sério, porque os protocolos já entram com corticoides desde sempre. Eu acho que é porque vê a globulina aumentada e refere isso como se isso fosse, e é realmente uma fisiopatogenia de imunomediação, mas não necessariamente eu tenho que fazer corticoide. Então isso pode atrasar porque dificulta a apresentação do macrófago e a fagocitose e a apresentação para o linfócito T, a conversa que eles têm que ter para poder ter um quadro mais TH1 inflamatório para o controle parasitário. Atrasa isso a resposta imune. Atrasa, dificulta. Então não é todo paciente que vai usar corticoide, eventualmente sim. Agora não transformemos a exceção em regra. Esse paciente seu com doença inflamatória intestinal, o paciente com anemia hemolítica autoimune, o paciente com trombocitopenia imunomediada, uma glomerulonefrite realmente aguda e importante, uma poliartrite responsiva, esses são pacientes que têm que usar muitos imunossupressores. Às vezes não só um, tem pacientes que tiveram que usar prednisona, com ciclosporina, com micofenolato, eventualmente leflunomida, até mais de um. E ok, a gente entende a limitação e está preparado para lidar com ela, sabe? Esse cão vai ter recaídas com mais facilidade, pode nem ter uma remissão completa, e eu tenho que ter um acompanhamento muito mais individualizado dele do que simplesmente uma regra mais geral de acompanhamentos a cada 3 a 6 meses, como os estadiamentos definem. Mas Paulo, se ele não respondeu à dieta, fez endoscopia, eu estou seguro e sei que ele precisa dessa ciclosporina, por exemplo, não está errado, ele tem que ganhar. Não está errado, fazer o quê? porque o que vai adiantar? Eu controlo a leishmaniose, mas ele morre. E largo mão do quadro intestinal? Ou ele morre de anemia hemolítica, ou ele morre. Não faz sentido. Então, eu tenho limitações. É como um paciente, por exemplo, com HIV, que precisa usar um imunossupressor, ou tem câncer e tem que fazer uma quimioterapia, o infectologista dele precisa lidar com o problema. Tem jeito, Manejar mas o risco, é mais difícil. A gente tem que colocar na balança risco-benefício, e aí sim tratar E o responsável tem que estar absolutamente ciente disso. A comunicação tem que ser muito clara, né, Paulo? Então, assim, olha, o seu animal, ele tem 2 situações que necessitam de tratamento antagônicos, né? Um pode prejudicar o outro. Então, entenda que a necessidade do retorno, ela é mais próxima, a necessidade da realização dos exames mais frequentes, mais exames, se faz necessária, e eu preciso a sua atenção redobrada em casa, né? Então, se você tem a parceria do responsável, você tem liberdade para tratar. O problema é que para todas essas doenças crônicas, não é leishmania. É por hiperadreno, é para doença inflamatória intestinal, todas essas que requerem um casamento, desgasta. E aí, o que o tutor faz, o que o responsável faz? No início ele vai, depois ele deixa de lado, ele vai quando está doente, quando alguma coisa não deu certo. E a gente perde o time do acompanhamento, porque os exames que a gente faz servem para a gente prever quando essa recaída pode acontecer, antes que o animal volte lá atrás, todo doente como ele estava. Às vezes ajustes pequenos nós fazemos durante o acompanhamento para evitar que a doença seja tão progressiva como foi lá atrás. E aí a gente perde esse time, começa tudo de novo e nem sempre consegue as mesmas respostas. Exatamente. Paulo, você sabe que na doença renal crônica é muito assim, né? Exatamente isso. É muito assim. Esse casamento, essa amizade que se forma, ela é realmente natural, espontânea, né? Quando esse responsável não volta, geralmente é porque houve um outro motivo. Então, investir nessa comunicação lá no começo, falando exatamente isso que você falou, né, Paulo? Então, assim, olha, os exames não são porque eu quero tirar dinheiro de você. Os exames são necessários para que eu mantenha o seu animal no seu lar, na sua casa, com a sua família, gozando de boa saúde, de qualidade de vida, e não venha parar no hospital. O meu objetivo é que ele viva bem
e não que ele venha ficar no hospital, porque ficar no hospital não é qualidade de vida para ninguém. Então, diferentemente da doença renal crônica, isso tudo é importante, mas a gente ainda está falando de uma doença que é zoonótica. Meu Deus, nem fale. Então aí o controle tem que ser saúde única, triplicado. O papel do médico veterinário na saúde da família, não só na do animal, mas também daquela família multiespécie onde o animal vive, né? Trabalhar a comunicação é fundamental para esse perfil de paciente. E ainda falando de saúde única, muito rapidamente, trabalho deste ano, do orgulho da gente do Brasil, a UFMG publicou internacionalmente que parasitismos que a gente considera até bobagens, como giardíase, toxocariose, ancilostomiase e outros, de cães positivos para leishmaniose. Tudo bem, já eram positivos e sabidos. E continuam sendo cachorros, e como eu disse, tudo bem, adquiriram alguns parasitismos como esses cachorros têm mesmo. Porém, durante os tratamentos, a chegada de parasitismos bobagens secundários diminuiu a resposta aos tratamentos de controle. Ou seja, tiveram mais clínica, piora de exames laboratoriais, trabalho da UFMG publicado esse ano para todo mundo. Então, parte do rastreio do público da leishmaniose, sobretudo em áreas endêmicas, para o colega veterinário que nos assiste, é exame coproparasitológico. Então, aquilo que a gente ignora, eu digo, rejeita, rechaça, não aceita, eu digo, eu acho que agora eu não quero tratar esse parasitismo. Ele não tem diarreia hoje, aqui e agora. Mas ancilostomose também é zoonose. E toxocara também. Toxocariose também é zoonose. Ou até resgatar, né? Porque às vezes o paciente é de apartamento, mas ele vai no pet shop tomar banho. Aline, nós trazemos ovos e cistos no calçado que a gente traz da rua. Então, assim, eu sei que não vão matar o paciente. Giardíase não é uma doença letal. Mas esse protozoário tão aceito, tão assim, eu digo, na minha opinião, perigosamente tolerado, embora não seja um patógeno sempre indutor de doença, ele sempre vai ser indutor de algum malefício e não benefício. Sim. E eu até acrescento a sua fala, pode matar sim. Eu tive uma paciente recente, que eu até mostro numa aula recentemente que eu tenho feito no Brasil, de verminose em paciente adulto, ancilostomiase. Ela morreu em 36 horas, sem comorbidade. Ancilostomiase? Eu tenho a necrópsia, o diagnóstico, ela chegou com 9 de hematócrito, com reticulocitose acentuada, mas com microcitose e hipocromia, com sangramento gastrointestinal, sem diarreia e sem vômito, um Yorkshire de 13 anos. Eu tive para confirmar o ancilóstoma pré-morte, fazer uma sonda com soro e coletar material do colo, vi na amostra, entrei com a dose de vermífugo, ela tomou uma dose, em 36 horas ela veio a óbito. O intestino completamente ulcerado, com muitos ancilóstomas, eu documentei isso direitinho, sem comorbidade, sem nada nesse paciente. Então mata um Yorkshire, quanto que um ancilóstoma chupa de sangue por dia? Sozinho. Quando que você ia pensar diretamente que esses 9% de hematócrito iam ser só por causa disso, né? Na hora, quando eu olhei o hemograma da IDEXX, depois eu posso colocar isso num outro episódio que a gente for fazer. Quando eu olhei o hemograma da IDEXX, tem muito claro a reticulocitose intensa, com uma anemia clara microcítica hipocrômica. Isso não é anemia hemolítica. Isso é perda de sangue. Isso é perda de sangue. Ureia lá em cima, creatinina normal. Na mesma hora. Isso é um ponto importante, a gente discutiu bastante no episódio 2, né? A respeito da importância de olhar os reticulócitos e até mesmo o tamanho dos eritrócitos. Então, normalmente numa anemia de um paciente com leishmania, por exemplo, a gente espera uma anemia não regenerativa. E quando eu tenho um paciente com perda sanguínea, ou até mesmo hemolítica, normalmente são quadros regenerativos, né? E aí, por que eu tenho microcitose? Porque eu estou perdendo ferro. Exato. E aí, os eritrócitos tendem a se dividir novamente, para eles terem a concentração de hemoglobina corpuscular média menor. Então, esse paciente tende a ter microcitose. Gente, a gente poderia passar aqui 300 horas conversando sobre isso, né? Definitivamente é fantástico. Fantástico. O papel da leishmaniose em múltiplos sistemas, envolvendo múltiplos sinais clínicos, inclusive o sistema gastroentérico. Da boca ao ânus, passando pelo fígado e o pâncreas, certamente nós podemos ter algum envolvimento da leixe. Mas sim,
é tão importante e às vezes as formas atípicas são deixadas de lado. É claro, o que é típico é típico. A gente precisa entender e olhar se o clínico já souber identificar aquilo que é o básico, o simples, não precisamos fazer uma coisa rebuscada. O simples bem feito já é maravilhoso. Agora, se ele começa a entender que outros sinais são importantes e que leishmania imita qualquer doença, aí a gente tem um degrauzinho a mais que a gente ganhou nesse episódio. Leishmaniose, quando a gente tem a obviedade de que é e ponto final. Leishmaniose às vezes parece e não é, às vezes ela é e não parece. Isso tudo foi muito discutido nesse Agosto Verde em todos esses episódios, né? E claro, para fechar com chave de ouro, o Felipe abrilhantou essa nossa discussão com as alterações gastroentéricas e o quadro do Bono. Eu só tenho a agradecer tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado, foi demais, Felipe. meu querido, por mais essa. Obrigado, Felipe, meninas. Foi muito obrigada. bom. Que honra de verdade tê-lo aqui conosco. Você também, Paulo, Patrícia. Nossa. Para mim, assim, em nome da AIDS, eu só tenho a agradecer e ter pessoas e profissionais como vocês, que são incríveis e que realmente fazem a diferença para a medicina veterinária. É um orgulho tê-los por perto, não apenas nesse Agosto Verde, mas numa história que a gente está construindo. E o papel de vocês, juntamente com a comunidade científica, tem um impacto muito grande. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada pela parceria de sempre. É um prazer enorme tê-los aqui. É maravilhoso, a gente que agradece, Aline. Foi demais. Realmente, o Agosto Verde é uma campanha diferenciada, né? E pegando esse raciocínio que a gente usou, né, desse episódio, de que a diarreia não acontece em um só paciente, não apenas uma vez na vida, aprender tudo que nós falamos hoje faz muita diferença na condução dos casos no dia a dia. Então aqui hoje, de forma resumida, o que nós entendemos como reconhecer e diferenciar as verdadeiras causas dos sinais gastrointestinais no paciente com gastroenterite, com ou sem leishmaniose, desbiose, verminose, imprudência alimentar, doença renal, efeitos colaterais de fármaco e até mesmo a falta de resposta. O que essa falta de resposta pode representar no intestino com nichos e a presença de amastigotas. Como compreender a relação entre o intestino, a imunidade e a resposta terapêutica. E como vigiar a saúde intestinal traz benefícios incalculáveis para a saúde de longo prazo. Muitíssimo obrigado, Felipe Romano e Paulo Tavanês, Patrícia, que estiveram aqui conosco. Foi uma honra em nome da AIDS e agradeço demais a leveza, a didática e a experiência que vocês puderam compartilhar nesse podcast aula que a gente teve nesse Agosto Verde de 2026 na AIDS. Aqui, esse Agosto Verde termina, mas ao longo desses 3 episódios que foram com grandes especialistas, grandes nomes da medicina veterinária, foram discutidos casos clínicos reais. Exploramos o raciocínio clínico, as co-infecções, interpretações laboratoriais, comprometimento renal, a importância do intestino, os desafios da condução desses pacientes, até mesmo para os especialistas, ao longo de todos esses episódios. E mais do que falar em leishmaniose, discutimos como tomar melhores decisões para os nossos pacientes. Vimos que cada paciente, cada exame conta uma história e que cada decisão muda um desfecho. Você perdeu alguma parte, quer rever a campanha? Não se preocupe. Esse episódio está gravado lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste ele de novo quantas vezes você quiser. Aproveita e dá uma olhadinha lá nas campanhas passadas do Agosto Verde. Nós temos muito material riquíssimo, repleto de informações para você. E sabe o que tem mais lá no nosso canal do YouTube? Todas as campanhas anteriores que estão aí prontinhas para você conferir. Não esqueça, aqui nas campanhas AIDS, nós te ensinamos a entender o paciente por inteiro. Você enxerga
como a ciência deve ser utilizada para compreender o paciente, antecipar complicações e construir decisões clínicas mais assertivas. Obrigada por estarem conosco nessa campanha do Agosto Verde AIDS 2026, Leixe em Foco, ciência aplicada na prática. Te esperamos na próxima campanha. Um beijo a todos e nos vemos muito em breve. Atenção veterinários que buscam estar sempre atualizados no cuidado a seus pacientes. A leishmaniose é uma preocupação constante de saúde pública, especialmente em uma região endêmica como o nosso país. Para apoiar os veterinários brasileiros no combate a este grave problema, a AIDEX oferece as mais completas e avançadas ferramentas para o diagnóstico e monitoramento da leishmaniose. O teste rápido SnapLeish é o único com a tecnologia ELISA, padrão ouro nos testes dos laboratórios de referência. Com SnapLeish, sua clínica pode realizar a detecção imediata com precisão incomparável para a triagem confiável do animal. E para tornar a rotina ainda mais eficiente, nossa linha de analisadores para sua clínica fornecem todos os parâmetros bioquímicos e sanguíneos necessários para o completo acompanhamento de seu paciente. Não perca tempo. Converse com um representante da AIDEX e descubra como você pode elevar a precisão e rapidez no diagnóstico e monitoramento da leishmaniose em sua clínica. AIDEX, líder mundial em diagnóstico veterinário. Medicina veterinária é sobre diagnóstico completo e precoce. Com a AIDEX, a sua clínica pode realizar um check-up 360 em poucos minutos. Com a AIDEX, você tem teste rápido SNAP, hemograma no ProCyte One, um perfil bioquímico amplo, incluindo o SDMA no Catalyst One, e agora concluímos a urinálise com o A e com o nosso mais novo SediVue DX. E sabe o que é ainda melhor? Todos esses resultados ficaram prontos em menos de 15 minutos. Viu só como é rápido obter o diagnóstico 360 do seu paciente ainda durante a consulta? Agora com os resultados em mãos, pronto para você fechar o diagnóstico do seu paciente sem complicação, eficiente e no momento que você precisa.
Iniciamos a execução a partir de sua IDEXX VetLab Station. Todas as informações do paciente são rapidamente capturadas e o sistema logo está pronto para execução. Uma vez que você clicou em executar na VetLab Station, o SediVue move automaticamente um dos cartuchos para a janela de pipetagem. Misture a amostra e injete no cartucho, utilizando a pipeta fornecida. Toque em executar. Enquanto o SediVue está em funcionamento, você pode preparar a tira de química urinária. Carregue no analisador UA e pressione iniciar. O analisador UA documentará seus resultados após 80 segundos. Vamos ver o que está acontecendo dentro do SediVue. Uma vez que uma amostra é injetada no cartucho, ela se move de volta para a centrífuga a bordo e gira suavemente a apenas 260 Gs, o que preserva o sedimento. Após apenas 30 segundos de centrifugação, você pode ver que o sedimento formou uma monocamada no fundo do cartucho e está pronto para capturar imagens. O sistema captura 70 imagens, que é equivalente a mais de 45 campos de visão de alta potência. Cada imagem é autofocada com ajuste de contraste. Como visto aqui, a tecnologia de rede neural convolucional identifica os elementos formados e, em seguida, prioriza as imagens mais relevantes para a sua revisão. Após o SediVue concluir a análise, o cartucho é descartado. Enquanto o SediVue analisa sua amostra, você pode realizar seu exame físico e medir a gravidade específica usando um refratômetro. O software VetLab Station permite que você adicione os achados do exame físico ao prontuário do paciente, para que todos os resultados da sua urinálise completa fiquem registrados em um só lugar. Você pode visualizar os resultados no VetLab Station, incluindo as imagens capturadas pelo SediVue. Também é possível adicionar rótulos às imagens, ampliar a visualização ou inverter o contraste. E, finalmente, todos os resultados podem ser vistos em um relatório integrado e compartilhado com seus clientes.